Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje a gente vai falar sobre ligação iônica. Antes de eu começar a falar sobre ligação iônica, eu vou explicar uma regra que surgiu aí depois de estudos, que é a regra do octeto. O que é a regra do octeto? Os químicos, eles olhavam os únicos elementos que eles eram encontrados sozinhos, sem fazer ligação nenhuma, e esses elementos eram os gases nobres. Estudando esses elementos, eles descobriram que os gases nobres possuem a estabilidade. E o que dá a estabilidade? Olhando mais a fundo, eles viram que os elementos da família 18, que são os gases nobres, eles têm 8 elétrons na sua última camada, e no caso do hélio, que tem 2 elétrons, tem 2 elétrons, mas a sua última camada é a K. Então, eles entenderam que possuir 8 elétrons na última camada é o que configura a estabilidade. Então, os outros elementos eles fazem ligações químicas a fim de obter também 8 elétrons na sua última camada. Então, só repetindo, o que é a regra do octeto? Um átomo ele faz uma ligação química para buscar ter 8 elétrons na sua última camada. Sendo assim, se ele tem 8 elétrons na sua última camada, ele fica estável. Mas o que é ligação iônica? Então, olha, tem essa definição aqui. Ligação iônica é a única em que ocorre a transferência definitiva de elétrons. Como assim? O que quer dizer isso? A ligação iônica quer dizer que um átomo ele vai doar elétrons e o outro vai receber elétrons. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, átomos que têm a tendência de ceder elétrons. Quem são esses átomos? São os metais. Então, os metais da tabela periódica, eles têm a tendência em perder elétrons. Eles são o que a gente chama de cátion. Lembra lá? Os cátions? Os cátions são os íons positivos, quer dizer que perdeu o elétron. E os elementos aqui que vão receber os elétrons são os ametais, os semimetais e o hidrogênio, que é o elemento diferente. Eles são os que a gente chama de ânions, que é o íon negativo, que tende a receber elétrons. Então vamos lá, os metais vão doar e os ametais vão receber. Mas como que você vai saber quantos elétrons um elemento recebe ou ele perde? Você faz olhando a tabela periódica. A tabela periódica me diz quantos elétrons tem o átomo. E por esse número a gente consegue saber se ele vai doar ou se ele vai receber. Então, começando aí pela família 1 da tabela periódica. Os elementos da família 1 da tabela periódica têm um elétron só na última camada. Se eles doarem esse 1 elétron, eles ficam com 8 e eles atingem essa estabilidade. Portanto, todo mundo da família 1 da tabela periódica doa 1 elétron. Já da família 2, eles têm 2 elétrons na última camada. Se eles têm 2 elétrons na última camada, isso quer dizer que eles vão doar esses 2 elétrons. Doando esses 2 elétrons, eles ficam com 8 e ficam estáveis. Na família 3, eles têm 3 elétrons na última camada. Geralmente, eles doam esses 3 elétrons e ficam com 8. Na família 14, eles têm 4 elétrons. Nesse caso aqui, eles não participam da ligação iônica. Na família 15, eles têm 5 elétrons. Aí já doar 5 fica mais complicado. Então, geralmente, eles recebem 5 mais 3, 8. Então, eles vão receber 3 elétrons. Na família 16, eles têm 6 elétrons na última camada. Para 8, faltam 2, então eles recebem 2 elétrons. Na família 17, eles têm 7 elétrons na última camada. Portanto, para ficar estável, eles só precisam de 1, então eles recebem só 1 elétron na última camada. E esses elementos do meio? Como que eu vou observar? Esses elementos do meio, você vai ter que observar através do íon dele, porque eles são elementos de transição. Então, vou dar um exemplo aqui, o ferro. O ferro, às vezes, ele doa 1 elétron só, às vezes ele doa 2, às vezes ele doa 3. Então, eles são elementos que não têm propriedades fixas.
eles são elementos de transição, como a gente já conversou nas últimas aulas. E por eles não ter uma propriedade fixa, você observa pelo elemento que recebe, que são esses ametais aqui. Os ametais, eles têm propriedades fixas. Então, o oxigênio, ele sempre só vai receber 2 elétrons. Então, você vê que só se um ferro doou esses 2 elétrons, só um ferro doou esses 2 elétrons para o oxigênio, quer dizer que esse ferro, ele doou 2 elétrons. Mas como que eu vou representar isso? Então, vamos lá. Vou começar com o elemento Na. O elemento Na é da família 1 da tabela periódica, portanto, ele só tem um elétron na sua última camada. Ele tem mais elétrons que isso? Tem, mas o que importa aqui pra gente é a última camada. E o outro elemento é o cloro. Na última camada do cloro, ele é da família 17, ele tem 7 elétrons. Então, eu vou representar por 7 bolinhas. Repare que nós representamos sempre em parzinhos. Então, é comum a gente representar sempre em pares. Então, vamos lá. O sódio, ele é um elemento metálico, ou seja, ele tem a tendência em doar elétrons. O cloro já é um elemento ametálico, então ele não é um metal. Se ele não é um metal, ele tem a tendência em receber elétrons. Ele tem 7 elétrons, ele só precisa de 1 para ficar estável. E o sódio é aquele que perde logo esse 1. Então, como que eu vou representar o sódio doando para o cloro? Através de uma seta. Pronto. Fiz a doação. Eu formei um elemento. Que elemento que eu formei? Então, primeiro eu escrevo sempre o metal. Então, eu vou ter o NaCl, que é o elemento formado aí, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha. Então, vocês entenderam? O elemento que é o metal, ele doa o elétron. Eu represento isso através de uma seta. E o cloro, que é o ametal, vai receber. Vamos a mais um exemplo aí. Então, vamos supor que eu tenha o K, potássio. Ele é da família 1 da tabela periódica. Então, ele tem um elétron na última camada. E eu tenho o oxigênio, que é da família 16. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Se o oxigênio tem 6 elétrons, para 8 faltam 2. Já o potássio, ele precisa doar esse 1. Então, vamos lá. O potássio doou esse 1 elétron para o oxigênio. O potássio doou 1 que ele tinha, ele tá ok. O oxigênio, ele tá ok? Ele ficou com 6 mais 1, 7. O oxigênio, para ficar estável, ele precisa de 8. Só que quando eu misturo essas duas substâncias, eu não misturo um átomo de oxigênio e um átomo de potássio. Eu misturo um monte de átomo de oxigênio com um monte de átomo de potássio. Então, vai ter mais um potássio lá para poder doar para o oxigênio? Sim, vai. Então, portanto, eu posso colocar mais um átomo de potássio aqui para doar para o oxigênio. Então, vamos fazer isso. Coloquei mais um potássio aqui. E agora o potássio vai fazer a doação aqui para o oxigênio. Pronto. Eu tenho 2 potássios. Então, se eu formei 2 potássios, na hora de escrever a substância, eu vou colocar K2. Isso quer dizer que eu usei 2 potássios. E o O de oxigênio. Então, eu tenho 2 potássios e 1 oxigênio. Agora, mais um exemplo. Vamos supor que eu tenho alumínio. O alumínio é da família 13. Então, ele vai ter 3 elétrons. Junto com o O, de novo, que o O é da família 16, 6 elétrons. Lembrando, o O tem 6 elétrons, ele só recebe quantos? 2. Então, o alumínio vai doar 1, 2. Certo, o oxigênio agora ficou com 8. Mas o alumínio tem esse terceiro elétron aqui. O que acontece? Lembra que eu falei? Quando eu misturo as duas substâncias, eu não misturo só uma de cada. Eu misturo mais de uma.
Então, eu vou ter outro oxigênio ali para receber esse elétron? Sim. Vou colocar mais um oxigênio aqui, ó. Pronto, fiz a doação do terceiro elétron do alumínio. E agora? O oxigênio só recebeu um, esse que eu coloquei aqui, ó. Tá certo isso? Não, não tá certo. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar outro alumínio. Então, eu coloco mais um alumínio. Fiz a doação aqui para esse oxigênio. Agora sim o oxigênio está com 8. Só que o alumínio que eu coloquei aqui, ó, sobrou 2. O que eu faço agora? Coloco mais um oxigênio. O que muitos alunos perguntam: ah, professor, isso não vai acabar nunca? Sempre tem uma hora que acaba. Então vocês vão colocando os elementos até todo mundo doar e até todo mundo receber o que tem para receber. Então, ó, vai doar 1, vai doar 2. Pronto. Todos receberam e todos doaram o que tinham que doar. Que substância que eu formei? Al2O3. Eu usei 2 alumínios e 3 oxigênios. Agora vamos lá. Às vezes, para fazer a reação, eles nos dão íons. Então, vamos supor que eu tenha os seguintes íons: Fe2+, e Cl-. Então, eu preciso juntar os dois íons. Como que eu faço isso? É muito simples. Eu vou pôr 2 elétrons do ferro e 7 do cloro. E aí eu faço a ligação. Posso fazer assim? Posso. Mas eu posso fazer de uma outra forma mais fácil. Quando eu tenho 2 íons, basta trocar esse número de cima, que é o coeficiente de carga. Então, o 2 vem para o cloro e o 1, que quando não tem número é 1, lembra? Vem para o ferro. Como que vai ficar isso, então? Fe, o 1 não precisa colocar, Cl2. Nossa, é fácil assim? Sim, é fácil desse jeito. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos supor que eu tenha o Mg2+, mais N3-. Então, vamos lá. Eu vou pegar e vou trocar esses números. O 2 vem para o nitrogênio e o 3 vem para o magnésio. Como que vai ficar isso? Vou colocar aqui do lado. Mg3 N2. Simples. Professora, e quando for o mesmo número? Tá, vamos fazer aqui um exemplo de quando for o mesmo número. Vamos supor que eu tenha o Mg, que é 2+, mais o O, que é 2-. O Mg, o magnésio, ele doa 2. O oxigênio, ele recebe 2. Então, nesse caso, basta pôr um de cada. Como que vai ficar? MgO. Agora vamos falar sobre uma das propriedades, uma das características do composto iônico. O composto iônico, quando ele está no estado sólido, ele apresenta mais ou menos esse formato aqui, ó. Eles ficam bem organizadinhos. Então, o sal de cozinha, ele é um composto iônico, NaCl. E aí ele fica mais ou menos assim, ó, fica bem organizado e forma os cristais. Então, por isso que o sal de cozinha é um cristal, porque ele é um composto iônico. Quando se trata de condução elétrica, o composto iônico, quando ele está no estado sólido, olha aqui, ó, quando ele está no estado sólido, ele não conduz eletricidade. Se eu pego o ponto de fusão, ou seja, transformo ele do estado sólido para o estado líquido, aquecendo ele a uma temperatura bem elevada, ele passa a conduzir eletricidade. Então, no estado sólido eles não conduzem eletricidade, só que no estado líquido eles conduzem sim.
Já quando ele está dissolvido, eu não aqueci nem nada, eu só dissolvi em água, eles se separam em íon positivo e íon negativo. Então, aqui eles já não estão juntos. Então, eles só ficam organizados em um do lado do outro quando eles estão no estado sólido. Quando eles estão dissolvidos em água, eles se dissociam, formam um íon positivo e um íon negativo. Então, chegamos mais um fim de uma aula. Se você não entendeu, reveja o assunto. Lembre-se que os metais, eles doam e os ametais, eles recebem elétrons. Lembre-se que o que importa não é a quantidade total de elétrons, e sim que ele tem na sua última camada, tá? É isso que vai importar. Por exemplo, o sódio, a gente falou que só tinha um elétron. Ele não tem só um elétron. É que na sua última camada ele tem um elétron, mas ele possui 11 elétrons ao todo. Então, nós observamos apenas a última camada. Façam os exercícios no Classroom. Se tiver dúvidas, me chame pelo Classroom, pelo CMSP ou pelo WhatsApp. Beijinhos, bons estudos!